Bom, pessoal, estamos aqui hoje com a turma de Introdução à Zootecnia do primeiro período do curso, onde nós vamos fazer mais um vídeo para a série Ensino e Ciência para a Pecuária Brasileira. Nós vamos mostrar hoje o setor de confinamento, o laboratório de carnes, onde a gente mostra todas as análises que são feitas para garantir uma boa qualidade. Agroverdades apresenta Ensino e Ciência para a Pecuária Brasileira, conhecendo o curso de zootecnia. Então nós vamos começar aqui essa aula de hoje, né? Vamos começar aqui, vamos ouvir a mestranda, né, Thaís Matias, que isso aqui é um experimento, que é uma parceria, tá, da Universidade Federal do Norte do Tocantins, que é junto com a Amparo, que é uma multinacional inglesa, onde nós estamos testando alguns aditivos para eles, né, para essa empresa. Aí eu vou pedir para a Thaís falar um pouco do que é o experimento, o que ela já avaliou, o que ela ainda irá avaliar. Thaís, obrigado por ceder seu tempo. A Thaís teve que dar uma mexida aí no horário dela de aula para poder estar aqui com a turma hoje pela manhã. Thaís, fala um pouquinho aqui para a gente do que é o seu experimento. Olá a todos, nós estamos avaliando aqui a substituição, a combinação de aditivos, né? Nós estamos utilizando óleo essencial de orégano e monezina. Então, são 4 tratamentos, então, dividido assim. A adaptação de 21 dias, então tem animais que estão recebendo óleo essencial e estão sendo terminados com monezina. E tem animal que está recebendo monezina na adaptação e terminação, e outro tratamento é óleo essencial na adaptação e terminação, e a combinação de óleo essencial de orégano e monezina na adaptação e terminação. No total nós temos 4 tratamentos, 10 animais por cada, totalizando 40 animais alocados em baias individuais aqui no confinamento. Então, nós estamos avaliando o consumo, o desempenho, já fizemos análise de coleta de fezes para avaliar a digestibilidade também, e posteriormente nós vamos fazer análise de carne para avaliar a qualidade da carne. Então, só para os meninos aqui entenderem, né? Então, acho que vocês conseguiram ver, né? Então, que serão essas 4 dietas. Começa a adaptação, é aquele período, né, que os animais chegam do campo, tá? Então eles precisam de se adaptar, porque vem consumindo uma dieta com um alto percentual de volumoso. Aqui, qual que é o percentual de volumoso de concentrado? Então, na matéria seca, nós estamos trabalhando com 85% de concentrado e 15% de volumoso. 85% de concentrado. Então, a gente precisa de fazer uma adaptação para quê? Para que os micro-organismos ruminais se adaptem a essa nova dieta e o próprio animal se adapte a receber alimentação no coxo, porque às vezes eles não estão... Tem animal que às vezes é só o sal mineral que ele recebia no coxo. Então, essa adaptação é uma fase que a gente considera como das mais importantes, porque se você começou mal, se o animal não se adaptou, ele pode passar todo o confinamento, às vezes com acidose subclínica, que você não vê claramente, mas aparece num ganho de peso menor. Então, o que a Thaís fez aqui, relembrando, foi começar os animais adaptando 21 dias com óleo essencial de orégano, e depois passando para monezina. Depois, recebendo o óleo essencial de orégano na adaptação e na fase que a gente chama de terminação. Depois, a monezina na adaptação e na terminação. E depois, a mistura dos 2 aditivos, monezina mais óleo essencial de orégano, na adaptação e na terminação. E aí, ó, tem algumas coisas que a Thaís fez que é importante. Eu queria que você falasse um pouquinho, Thaís, e para que serve. Por exemplo, eu sei que você fez aqui score de fezes. Para que você... Qual o indicativo e qual a importância de acompanhamento do score de fezes?
Certo. Então, o score de fezes nós avaliamos aqui porque é o principal indicativo para a acidose. Então, a gente está sempre observando, porque como nós estamos fornecendo uma dieta rica e concentrada, é muito comum os animais terem acidose. Então, é sempre bom estar observando. Todos os dias, na manhã, a gente está passando nas baias e observando o score do fezes, se está muito líquida, se está no score 1, 2, então tudo isso está relacionado também com o consumo do animal e a influência disso no animal. Para que vocês entendam, você não vai fazer um tratamento, você não vai coletar líquido ruminal para estar medindo, por exemplo, pH, né, do ambiente ruminal. Mas, né, as condições das fezes são indicativos de que se esse animal, ela indica muito, né, o que é que está acontecendo no rumen desse animal. Então, esse é o indicativo. Aqui no experimento, né, Thaís, não, a gente faz, né, no experimento a gente tem um controle de sobras, né, onde a gente sabe que você forneceu tanto, sobrou tantos por cento, você deixa ali, por exemplo, 2% de sobra, mas num experimento comercial, tá, você tem que fazer o quê? Leitura de coxo. Qual a importância, Thaís, aí de você fazer essa leitura de coxo no dia a dia? A leitura de coxo é para basicamente você saber o que o animal está consumindo e o que ele está selecionando. Porque o animal, quando ele está em confinamento, ele pode ter essa seleção. Então, o que o animal está consumindo? Ele está consumindo mais fibra, está consumindo mais concentrado, porque tudo isso no ganho de peso vai ser influenciado. Então, é basicamente para saber o que o animal está consumindo e como é que está. E a quantidade, né? E a quantidade, principalmente. Tá? Porque, pessoal, é muito importante que a gente entenda, tá, que você está trabalhando com uma dieta com 85% de concentrado. Então, a sobra, a gente tem que trabalhar com o sistema, com o mínimo de sobra, quase com coxo limpo. Ou seja, você tem que monitorar para que o animal consuma o que ele precisa, sem que tenha uma sobra alta, porque isso aí, se vocês imaginar que um animal, se ele tiver com a sobra, por exemplo, de 2%, né, e ele estiver consumindo 10 quilos de matéria seca por dia, 2% de sobra vai dar quanto? 200 gramas. 200 gramas aí em 10 bois dá 2 quilos, em 100 bois dá 20 quilos, em 1000 bois vai dar o quê? 200 quilos todo dia de uma dieta, tá? Que ela tá ficando aí na faixa de R$1 até R$1,50, dependendo da região onde a pessoa vai colocar. Então, se você, né, tem essa quantidade de sobra, no final, às vezes, o lucro desse confinamento foi no excesso de sobra. Às vezes tem fazenda que conseguem pegar essa sobra e direcionar para um outro grupo de animais, mas nem sempre isso é possível. Às vezes essa sobra fica lá e vai remontando sobra. Numa época igual agora, que já começa a chover, o risco de chover e perder é grande, né? Então, esse monitoramento de sobra, né, de a gente trabalhar com ajuste, com o mínimo de sobra possível, sem que o animal passe fome e sem que você desperdice uma dieta muito cara, que é uma dieta de confinamento. Aí a outra coisa que a Thaís mediu aqui, gente, aqui eu queria só chamar a atenção de vocês, tá, do grande diferencial que nós temos de ter uma universidade que não só ensina o que existe. Aqui na universidade a gente ensina o que tem, né, o que já está consolidado, mas a gente gera conhecimento. Vocês provavelmente vão estar tendo contato com tecnologias aqui ao longo do curso, que não é o hoje, tá? É o amanhã, tá? Então é por isso que a gente faz ensino e ciência. A ciência, ela anda, né? Ela tem que estar um pouco à frente do que se faz no dia a dia. E é por isso, tá? Por exemplo, que a Thaís pega uma dieta dessa e ela fez, por exemplo, um ensaio de digestibilidade. Ela mediu a digestibilidade dessas dietas para ver se esses aditivos
né, tem alguma influência na digestibilidade e também, obviamente, que estão interligadas, se altera o consumo, se alterando o consumo, se altera a digestibilidade dessa dieta. Digestibilidade é o que o animal vai aproveitar dessa dieta. Quanto mais ele aproveitar do que você fornece, mais desempenho ou mais econômica essa dieta vai ficando. Fala um pouquinho para nós aí do ensaio de digestibilidade, Thaís. Então, para iniciar o ensaio de digestibilidade, nós fornecemos dióxido de titânio, que é um marcador de produção fecal, marcador externo, né, que é para estimar a quantidade de fezes produzida pelo animal. Então, como nós sabemos o consumo do animal, o que nós fornecemos e as sobras, nós temos esse controle para poder fazer essa análise. E aí, obviamente, né, Thaís, se você sabe quanto de nutriente, quanto de proteína que consumiu e quanto que apareceu nas fezes, você sabe o que desapareceu nesse processo. É lógico que tem outras proteínas que são oriundas do próprio trato digestório do animal, aí é por isso que a gente fala que a gente calcula a digestibilidade aparente dos nutrientes, mas a gente já dá uma ideia muito boa do que cada dieta pode estar fornecendo para os animais. Bom, pessoal, nós estamos aqui então no laboratório de produção de gases, tá? E que é um laboratório que é muito utilizado para fazer uma pré-seleção daqueles alimentos que têm realmente potencial para ser testado em grande escala e já em animais. Eu vou pedir para o Murilo falar aqui de forma bem sucinta, quando a amostra chega aqui, qual que é o caminho dela até a hora que chega e fala assim, ela tem potencial, não tem potencial, é mais ou menos. Murilo, como é que é o procedimento aqui? Se eu chegar aqui com um produto novo, tá? Que eu não conheço muito, que eu queria fazer ver qual o potencial, qual seria o caminho, o passo a passo aqui dentro dessa amostra, dentro aqui do laboratório? A gente pega as amostras, né? Depois de moídas, pesa elas dentro dos frascos, coloca uma solução aqui dentro e depois vai lá no animal, né? Previamente adaptado, que tem um animal que está com a fístula, né? Ou uma cânula, que aqui é onde a gente tem acesso ao rumen do animal, é uma tampa essa daqui, e faz a coleta do líquido ruminal para colocar junto com a amostra e uma outra solução dentro dos frascos. Depois esses frascos eles são tampados e aí começa a nossa incubação. Nessa estufa a gente coloca, aqui ela está com outras amostras, mas a gente coloca essas caixas aqui dentro, tá? E aí começa, por um processo total de 96 horas, a gente consegue realizar esse experimento. Como o professor estava falando, esse experimento é muito curto. Em uma semana eu finalizo esse experimento aqui dentro do laboratório. Posteriormente tem outras análises, né? Mas não... A gente vai ver depois as outras análises que são feitas. Essa daqui é nosso transdutor de pressão. Ele é para ver a pressão que está dentro dos frascos, para depois a gente fazer alguns cálculos para ver quanto da dieta está sendo digestível, né? Junto com esse daqui a gente consegue coletar alguns gases para fazer algumas análises. A gente puxa esses gases pela seringa, depois, aqui está fechado, a gente puxa os gases pela seringa e depois a gente vai, reserva, né, eles para fazer a análise de metano. Para o metano, a gente usa esse aparelho, que ele é um analisador de quantidade de gases. A gente consegue analisar, aqui a gente só tem um sensor para metano, mas pode pode ser comprado, né, outros sensores para analisar mais gases também. Mas como nosso interesse aqui do grupo, principalmente, é o metano, né, que é um dos gases de importância, hoje a gente só analisa metano nesse aparelho. Aí aqui a gente coloca a seringa, joga o gás aqui dentro e o aparelho ele analisa a porcentagem de metano dentro daquela amostra, dentro daquela alíquota, né? Aí depois de finalizar esse
essa primeira parte do experimento, a gente coleta um pouco do líquido que fica aqui dentro. Aqui teria a amostra, que já passou por um processo de degradação, e um líquido, que é líquido ruminal, mais o meio de cultura, que é um líquido que a gente coleta para posteriores análises de ácido gráfico de cadeia curta, né, os famosos AGVs. Depois desse processo, para finalizar o experimento de produção de gases, a gente tem que filtrar esse líquido, a gente coleta um pouco de líquido para análise de AGV e depois filtra o restante para ver só a massa da dieta que ficou, né, o residual de dieta que ficou dentro do frasco. Aí continua as análises que a gente queima ela e depois faz os cálculos para ver a digestibilidade final da dieta. Em resumo, você entra com a dieta aqui, vamos supor que seja uma forragem, tá? Vocês vão saber o que acontece, tá? Simulando dentro do rumen, tá? Só que você, dentro do rumen, você tem uma dificuldade imensa de você conseguir medir e captar esses gases. Aqui, como é num sistema fechado, você pega todos os gases produzidos e você mede, você leva por exemplo, num cromatógrafo e você pode medir todo esse material. Dificilmente a gente usa isso aqui como como um trabalho conclusivo. A partir disso, a gente parte para utilização em animais, às vezes, para poder consolidar esses dados que foram gerados aqui. Mas abre um leque enorme de possibilidades da gente fazer novas pesquisas e não perder tempo, porque tem coisa... O que for muito ruim aqui, ele não vai mudar dentro do animal. Pouco provável que ele tenha alguma alteração, tá? Então, aqui seria uma peneira, vamos assim dizendo, do que deve ser, do que se poderia avançar nas pesquisas mais para frente. Estamos aqui no laboratório de carnes, né, que é coordenado pela professora Fabrícia. Na verdade, não é uma aula prática, é apenas para poder apresentar, né, o que esses meninos irão estudar no futuro, tá certo? Vão entrar aqui ainda sem o jaleco, é só uma apresentação inicial. Dando continuidade, como vocês viram, primeiro os animais vão sair do confinamento serão abatidos em frigorífico comercial. Lá você faz avaliação de rendimento de carcaça, são coletadas amostras, que aqui é da seção HH, e traz amostras onde são feitas aqui análises, que vão avaliar principalmente qualidade da carne, perfil de ácidos graxos, várias avaliações. A Bárbara Pescia é aluna de mestrado, tá? Ela fez também um trabalho no caso de suplementação. A Mirelle é aluna de doutorado. Todos saem do campo e passam aqui por essa etapa de avaliação de qualidade de carne. Hoje, a professora Fabrícia lidera o grupo da UFNT, que está no Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia voltada para a carne, coordenado pelo professor Ronaldo de Oliveira, da Universidade Federal da Bahia, e aqui a universidade está junto com esse grupo maior, liderado pelo professor Ronaldo de Oliveira. Professora Fabrícia. Bom, obrigada, professor Nilman, por estar aqui no laboratório com a gente, para o pessoal conhecer mais um pouquinho do nosso trabalho. Então, aqui no laboratório, nós vamos fazer algumas avaliações, nas carnes dos animais que a gente realiza os experimentos. Então, os experimentos que a gente costuma avaliar
a ingredientes alternativos ou novos ingredientes ou sistemas de produção, diferentes grupos genéticos de bovinos, aditivos. Então, todos esses animais, quando geram um produto do abate, né, que é a carne, a gente faz algumas avaliações físico-químicas que estão relacionadas aí com a qualidade dessa carne. Algumas delas vão estar relacionadas aí com a qualidade, com a conservação desse produto depois para o consumo humano, mas principalmente aí com as características sensoriais, que vão, quem está diretamente interessado é o consumidor. Então, a gente realmente quer saber se esses tratamentos, se esses alimentos, esses aditivos, eles vão provocar alguma alteração, tanto na parte físico-química, pH, maciez, composição de gordura dessa carne, e isso vai trazer alteração na parte sensorial do consumidor, nessa aceitação. Então, a gente avalia maciez dessa carne, né? A gente tem um equipamento que é chamado de texturômetro, onde a gente simula a mordida humana, né? Qual que é a força que a mordida humana vai realizar sobre essa carne, para saber se ela é mais ou menos macia. Então, existe uma correlação com a sensação de maciez pelo consumidor. A quantidade de gordura, né? Aí a gente vai saber quanto de gordura tem. Normalmente, a carne ela vai estar ali entre 1,5 e 3. Aquelas carnes, né, que são mais gordas, elas vão ter um pouco a mais, mas normalmente são carnes consideradas premium, né, que são consumidores mais exigentes em sabor. E a gordura, gente, ela tem um importante papel na sensação, que é dar sabor à carne. Uma carne um pouco mais gorda, ela é mais saborosa. Então, a gente faz essas avaliações. Então, a avaliação do percentual de gordura de cobertura, que também é importante. A avaliação do pH da carne, que é o potencial hidrogênio iônico, onde a gente vai avaliar se o pH dessa carne ele está adequado. Então, eu tenho um pH ali que vai estar adequado, que a gente pode considerar ali entre 5,5 e 5,8, mas talvez até 5,96, que é mais adequado para a conservação, a vida de prateleira que essa carne tem, mas também está ligada à maciez e ao sabor dessa carne, ao quanto que essa carne vai perder de água durante o cozimento. Então, esses parâmetros físico-químicos, eles são muito importantes para a conservação e para a sensação agradável, a experiência que o consumidor vai ter no momento de consumir essa carne. Então, é bastante importante que quando a gente realize algum manejo diferente nesses animais, ou a gente está trabalhando com sistemas novos, a gente faça essa avaliação para saber se aquela mudança de manejo ela está provocando algum tipo de mudança na qualidade da carne, tá? Porque o consumidor ele vai ser mais ou menos beneficiado nesse sentido, tá bom? Então, essas são as avaliações básicas. Existem algumas outras que a gente faz que são mais específicas, mas é o que a gente costuma realizar aqui, né? Aqui também tem um colorímetro, a gente costuma avaliar a cor, né? A gente fala que a cor tem duas características, professor, que o consumidor ele verifica na hora que ele chega para comprar a carne. A primeira é o preço, né? Normalmente a gente olha o preço dessa carne, mas a característica sensorial principal é a cor da carne. Então, quando a gente vai lá no supermercado, né, ou no açougue, a gente vai comprar a carne, a gente não consegue, né, mastigar essa carne, saber se ela é suculenta, saber se ela é macia, mas a cor é uma característica que o consumidor consegue avaliar num primeiro momento. Existe um padrão de cor que é mais atrativo ao consumidor. Carnes mais vermelhas, mais brilhantes, né, são mais aceitas, né, mais vendáveis. E isso a gente consegue avaliar através do colorímetro, por exemplo. Ver isso na prática é muito interessante, faz você querer se aprofundar mais no assunto teórico para você compreender a prática. E esse processo que a professora Fabrícia mostrou, ela tinha comentado até no grupo de estudo de ruminantes. E é muito interessante ver isso na prática. O confinamento foi muito bom a prática para a gente entender como que funciona o confinamento, porque
nós estudantes não temos tanto contato por estar no primeiro período, ser as teóricas ainda, muita gente acaba desistindo. No confinamento a gente aprendeu como que funciona os tratos da Thaís, como que ela vai distribuindo tudo certinho. A porcentagem, que muita gente não sabe a porcentagem que é ideal utilizar de concentrado e de volumoso. E é muito bom, muito interessante, porque muita gente acaba desistindo por não ter essas práticas. E o professor Nilma pôde deixar a gente aprender no primeiro período para a gente se encantar cada vez mais com a zootecnia. O dia de hoje foi legal porque a aula ela mostra o que realmente acontece na prática. A gente está vendo o que está acontecendo. Por exemplo, lá no confinamento, a gente está tendo contato com os animais, a gente está tendo contato com como funciona a alimentação deles. Nos outros laboratórios também foi muito interessante, porque as pesquisas que eles fazem aqui na faculdade, eles mostram exatamente como eles fazem, eles explicam exatamente como é que isso acontece, o primeiro passo até a finalização de uma pesquisa daqui da faculdade. Esse foi mais um AgroVerdades, passando o agronegócio do Brasil a limpo. Conhecendo o curso de zootecnia, ensino e ciência para a pecuária brasileira. AgroVerdades, o agronegócio passado a limpo.